Olá, olá, garotos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que for em que você estiver assistindo este vídeo. Seja muito bem-vindo a uma nova aula de português. Para quem não me conhece, eu sou a professora Lina Giraldo e estou aqui compartilhando com vocês tudo isso que tenho aprendido durante os últimos anos em português. Hoje teremos uma aula um pouco diferente e nos aprofundaremos nos verbos irregulares em português. Eu vou te mostrar pelo menos os 45 verbos irregulares mais frequentes em português. Eu acho, gente, que os verbos são um assunto indispensável para continuar aperfeiçoando nosso domínio da língua portuguesa. Então, venha comigo! Novamente, bem-vindos! Como falei no começo, hoje vamos fazer uma imersão nos verbos irregulares mais comuns em português. Se você é novo por aqui e ainda não descarregou meu e-book com as ferramentas que eu indico para aprender e praticar português, então vou te deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa ter este material. E também você pode descarregar a lista dos verbos regulares e irregulares mais usados em português. Vamos lá! Hoje vamos estudar os verbos irregulares mais comuns em português, conjugando eles no presente simples e no pretérito perfeito. Se você ainda não domina ou não conhece essas duas estruturas, então eu tenho esse vídeo com presente simples e esse vídeo com pretérito perfeito, onde você vai aprender tudo o necessário, o básico, para aprender esse tipo de conjugações. E porque hoje vamos reforçar essas duas estruturas na nossa aula, por duas razões, dois motivos muito especiais. O primeiro é que essas são as duas estruturas ou os dois tempos verbais que mais irregulares têm. Assim que é bom estar estudando eles, repassando eles, para que não sejam verbos muito estranhos, mas que estejamos sempre familiarizados com eles. A segunda razão, ou o segundo motivo, é que elas são o ponto de partida para depois conjugar tempos mais avançados, como justamente o imperativo, o presente do subjuntivo, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Todas estas estruturas partem do presente ou do passado perfeito. Na descrição do vídeo eu vou te deixar também estes modelos de conjugação para que você possa praticar. Tem os modelos em branco que você pode imprimir, descarregar para estudar e tem também as respostas para você comparar essas conjugações que fez. Então vamos começar com os 4 verbos básicos e mais importantes. O verbo ser. Antes de ver qual é a conjugação real, vamos imaginar que este verbo é um verbo regular. Suponhamos, vamos fazer esse exercício. Nos vídeos anteriores que aprendemos a conjugação dos verbos regulares, dizíamos que se um verbo é regular, ele vai ter modificação unicamente nas últimas duas letrinhas e tudo que estiver antes dessas duas letrinhas, que é a raiz ou radical do verbo, vai ser constante. Neste caso, ele teria somente como raiz a letra S. E depois, vamos nos apoiar em um verbo regular que nós conheçamos facilmente, por exemplo, o verbo comer, e vamos adicionar essas terminações. Então, eu como, você come, nós comemos e eles comem. Se este verbo fosse regular, sua conjugação seria eu sou, você se, nós semos e vocês sem. Na vida real, em presente simples, este verbo se conjuga eu sou. Olhem que diferente. Se fosse regular, com a realidade. Você é, nós somos e vocês são. Todas as conjugações são irregulares, viram? E o que acontece no passado? Suponhamos que este verbo é regular também no passado. Então, conservemos a sua raiz e adicionemos as terminações dos verbos regulares, por exemplo, comer. Então, ontem eu comi, você comeu, nós comemos e eles comeram. Se o passado fosse regular, diríamos eu se, você seu, nós semos e eles serão. Nada parecido com a realidade. O pretérito perfeito do verbo ser é eu fui, você foi, nós fomos e eles foram. Totalmente diferente, né, gente?
Prontos, temos também o verbo estar. Como é que é a conjugação do verbo estar em presente simples? Eu estou, você está, nós estamos e eles estão, com nasalidade. Se fosse um verbo regular, nós modificaríamos somente as últimas duas e conservaríamos esta raiz e adicionaríamos as terminações do verbo falar. Então, em presente ficaria eu falo, você fala, nós falamos e vocês falam. Ou seja, o verbo estar ficaria eu estou, você está, nós estamos e vocês estão. O único que se conserva é nós. Nós estamos. O resto é irregular, varia, sai do padrão. Viram? O que acontece com o passado? Se fosse seguindo a regularidade, então diríamos falei, falou, falamos, falaram. Então ficaria eu estei, você estou, nós estamos e eles estaram. Nada parecido. A realidade é eu estive e você esteve. Nós estivemos e eles estiveram. Viram que regularidade? Agora, vamos com o verbo ter, um verbo super utilizado. Eu tenho, você tem, nós temos e eles têm. Atenção aqui para este circunflexo. Como é que é este verbo no passado? Olha, eu tive. E você? Você teve muita sorte. E nós tivemos muita sorte. E vocês tiveram muita sorte. O verbo ir, outro verbo super usado. Então, em presente, gente, olhem como varia esse verbo. Eu vou, você vai. Lembrem-se também da importância desse v com vibração. Você vai, não você vai. Vai, nós vamos e eles vão. E o passado, assim como em espanhol, o verbo ir e o verbo ser têm o mesmo passado. Portanto, eu fui, você foi, nós fomos e eles foram. O verbo fazer. Lembrem da vibração de mosquito. Fazer. Então, se fosse um verbo regular, modificaríamos somente estas duas e conservaríamos todas estas. E adicionaríamos as terminações de um verbo regular acabado em er. Como comer, eu como, você come, nós comemos e eles comem. Qual é a irregularidade dessa conjugação? Em vez de dizer eu faço, vamos trocar por uma letra cedilha e em vez de você faze, vamos eliminar a última letra. A conjugação realmente é eu faço, você faz. Nós fazemos e vocês fazem. E o passado ficaria eu fiz, você fez, nós fizemos e vocês fizeram. Vamos agora com o verbo dar. Como é que será esse verbo em presente? Eu dou, você dá, nós damos e eles dão. E no passado, dizemos eu dei, você deu, nós demos e eles deram. Outro verbo bastante usado é o verbo querer. Se fosse um verbo regular, diríamos eu quero, você quer, nós queremos, eles querem. Mas na verdade, a irregularidade é a seguinte: eu quero, você quer. Nós queremos e vocês querem. E no passado seria eu quis, você quis, nós quisemos e eles quiseram. Pronto! Outro verbo bem frequente é o verbo dizer. A conjugação para o presente simples é parecida com o espanhol eu digo. Se fosse um verbo regular, deveríamos conservar esta raiz e dizer eu dizo. Mas ele não é um verbo regular, é irregular justamente aqui. Eu digo, você diz, nós dizemos com vibração z, e vocês dizem também com vibração. E no passado, olhem que curioso, no passado se torna suave. Eu disse, você disse também, nós dissemos e eles disseram. Também é muito comum o verbo poder. Se fosse regular, diríamos eu podo, você pode, nós podemos e eles podem. Qual é a irregularidade desse verbo? Em vez de dizer eu podo, vamos dizer eu posso. Portanto, essa letra D se transforma em esse duplo.
E você? Você pode, nós podemos e eles podem. E no passado, professora, eu pude, você pode, com o circunflexo, nós pudemos e eles puderam. Pronto, o verbo perder. Se fosse um verbo regular, então diríamos eu perdo, você perde, nós perdemos e eles perdem. Se fosse um verbo regular, mas na verdade ele tem uma irregularidade. Não vamos dizer eu perdo, vamos dizer eu perco. Eu perco, você perde, nós perdemos e eles perdem. Estas três são igualzinhas a uma conjugação regular. Perde, perdemos, perdem. Única mudança aqui. E no passado, simples. Eu perdi, você perdeu, nós perdemos e eles perderam. Vejam que o passado deste verbo é um passado absolutamente regular. Agora temos o verbo pedir. Se fosse regular, então diríamos eu pedo, você pede, nós pedimos e vocês pedem. Mas o verbo se conjuga eu peço. Então aqui novamente vamos ter uma irregularidade. Não é eu pedo, é eu peço. E o resto são regulares. Você pede, nós pedimos e eles pedem. E no passado, muito simples. Eu pedi, você pediu, nós pedimos e eles pediram. Vejam que este passado também é regular. Vamos agora com mais um verbo, que é o verbo ver. Presente simples. Eu vejo, você vê, nós vemos e eles veem. No passado, este verbo seria eu vi, você viu, nós vimos e eles viram. Ah, professora, então o passado também é regular? Vamos ver. Se fosse regular, modificaríamos só estas duas e conservaríamos esta raiz, só uma letrinha. Como o verbo acaba em er, adicionaríamos as terminações de um verbo acabado em er. Por exemplo, comer. Eu comi, você comeu. Aqui já é irregular, gente. Se fosse regular, diríamos você viu, porque comer, comeu, beber, bebeu, escrever, escreveu, perceber, percebeu. Mas ver é você viu. Então, o passado é irregular. Nós comemos, portanto, seria nós vemos. Vocês comeram, portanto, seria vocês verão. Então, olhem, o verbo ver é irregular tanto no presente quanto no passado. Vamos com o seguinte, o verbo vir. Lembrem, ver, vir, estar em outro lugar e me aproximar aqui, vir. Então, como digo, eu vengo, sempre vengo a este lugar. Em português, vamos dizer, eu venho. Se parece com espanhol, né? Eu vengo, eu venho. E você? Você vem? E nós vimos. E vocês? Vocês vêm com circunflexo. Não sei se vocês perceberam, mas este verbo é bastante parecido com o verbo ter. Geralmente, em várias conjugações, estes dois se parecem. Percebam, eu tenho, você tem, nós temos, eles têm, com circunflexo. Eu venho, você vem, vocês vêm, e a única diferença está aqui. Só porque vir é com i, então vimos é com i, enquanto que ter é com e, por isso temos é com e. Pronto. E o passado, professora? O passado também é muito irregular. Eu vim ayer. Eu vim ontem. E você? Você veio? Nós viemos na semana passada. O verbo ver era nós vimos. E este é nós viemos. Vimos, viemos na semana passada. E eles vieram. O verbo ver era eles viram. E este eles vieram, viram, vieram. Vamos com outro, o verbo ler. Então, se fosse um verbo regular, como é que ficaria? Adicionemos as terminações outra vez dos verbos acabados em er. Por exemplo, comer. Então, eu como, você come, nós comemos e eles comem. Olhem que diferença. Eu leio. Você lê. Parecido, mas vamos adicionar um circunflexo para conservar a pronúncia. Nós lemos. Esse está igual, como se fosse regular. E vocês leem. E o passado? O passado é tranquilo. Eu li, você leu, nós lemos e eles lerão. Será um passado regular? Vejamos. Raiz. E adicionemos os passados de comer, por exemplo.
Eu comi, você comeu, nós comemos, vocês comeram. O passado é totalmente regular. Agora vamos com o verbo por. Este verbo não é tão usado em português, mas ele existe, por, que em espanhol seria poner. O mais usado na vida real é colocar ou botar. Vou botar meus sapatos aqui. Vou botar um pouco mais de sal na sopa. Mas também existe o verbo pôr, só que ele é muito irregular. Vejam, em presente simples diríamos eu ponho, você põe, nós pomos e eles põem. Super irregular, não é? No passado também é. Eu pus, você pôs. Nós pusemos e eles puseram. Depois temos o verbo saber. O presente simples é quase regular. Se fosse regular, gente, o que diríamos? Eu sabo, você sabe, nós sabemos e eles sabem. E como é na realidade? Eu sei, aqui já sabemos que tem uma irregularidade, não é eu sabo, é eu sei. E você sabe, nós sabemos, eles sabem, é conjugação regular. Única modificação para o presente é. E no passado, professora? O passado é super irregular, meninos. Eu soube. Você soube também, nós soubemos e eles souberam. Agora vamos com a conjugação do verbo caber, que se parece muito à anterior, sobretudo no passado. Olhem, presente simples. Eu caibo. Se fosse regular, diríamos eu cabo. Mas adicionamos um eu caibo e o resto regular. Você cabe, nós cabemos e eles cabem. Tudo isso aqui vai ser regular. Única irregularidade, eu caibo. E o passado, professora? O passado é parecido com saber. Eu soube, você soube, nós soubemos, eles souberam. Eu coube, você coube, nós coubemos, eles couberam. Vamos com o verbo trazer. Transportar objetos desde outro lugar para cá. Trazer. Como é o presente desse verbo? Eu trago. Cuidado, gente, para não dizer eu traio, que já escutei muitas vezes. E essa seria a conjugação do verbo trair, traicionar. Então, eu traio ou eu trago. Eu trago minhas coisas para cá. E você? Você traz, nós trazemos e vocês trazem. Professora, e o passado? O passado do verbo trazer é super irregular, gente. Olhem, eu trouxe, você trouxe, nós trouxemos e eles trouxeram. Vamos agora com o verbo ouvir. Eu ouço, você ouve, nós ouvimos e vocês ouvem. Ouve, ouvimos e ouvem é conjugação regular. Somente vamos ter esta irregularidade. E aqui, em vez de falar eu ouvo, vamos dizer eu ouço. Depois, em passado, eu ouvi, você ouviu, nós ouvimos e eles ouviram. Será uma conjugação regular no passado? Vejamos. Até aqui temos a raiz e depois adicionamos as terminações dos verbos regulares acabados em ir. Então, por exemplo, abrir. Eu abri, você abriu, nós abrimos, eles abriram. Ir, iu, imos, irão. É um passado regular. Agora temos o verbo medir. Se fosse regular, o que a gente diria? Eu medo, você mede, nós medimos e eles medem. Qual é a realidade? Eu meço. E você? Você mede, nós medimos e eles medem. Isto é regular. E no passado? Totalmente regular. Eu medi, você mediu, nós medimos e eles mediram. Outro verbo muito comum é o verbo rir. O verbo rir, se fosse regular, conservaríamos esta raiz e modificaríamos esta terminação. Adicionemos as terminações dos verbos acabados em ir. Por exemplo, abrir. Então, eu abro, você abre, nós abrimos e eles abrem. Olhem que diferença. Eu rio. Você ri, não com E, mas com I. Nós rimos e eles riem. E no passado, professora, eu ri, você riu, nós rimos, eles
riram. Totalmente regular. Não variou nada. Atenção, meninos, para a igualdade entre essas duas conjugações. Você ri em presente, você sempre ri das minhas histórias. E em passado, eu ri. Gente, eu ri muito nessa peça de teatro. Agora vamos falar de um conjunto de verbos que seguem um modelo de conjugação dentro da sua irregularidade. Isso acontece com vários acabados em ir. Por exemplo, o verbo sair. E já vamos ver que geralmente os que acabam em air se conjugam seguindo este mesmo modelo. Então, como se conjuga o verbo sair? Aí, suponhamos que ele fosse um verbo regular. Vamos fazer novamente nosso exercício. Se fosse regular, então, nós modificaríamos unicamente essas últimas duas e conservaríamos a raiz. Neste caso, eles começariam com estas duas letras. E depois adicionamos as terminações dos verbos acabados em ir, por exemplo, abrir. Então, eu abro, você abre, nós abrimos e eles abrem. Quais são as irregularidades? Aí a gente tem eu saio, portanto, estamos adicionando esta letra I. Olhem, estava eu saio. Você sai, ou seja, aqui em vez de E, estamos colocando I. Nós saímos, quase igual, só que vamos colocar um acento para dar força nessa letra I. E vocês saem. Esse ficou exatamente igual. E no passado? O passado é bem tranquilo. Eu saí, você saiu, nós saímos e eles saíram como se fosse um verbo regular, somente que estamos adicionando estas acentuações para dar força na letra I. Eu saí, saímos, saíram. E você fica igualzinho, você saiu. Gente, assim como o verbo sair, vamos conjugar também outros que acabam em air. Por exemplo, cair. Então, percebam, para sair adicionamos um I, adicionamos um acento e trocamos E por I. Vamos fazer o mesmo com cair. Então, eu caio, você cai, nós caímos e vocês caem. Aqui adicionamos essa letra I, aqui trocamos E por I e aqui adicionamos um acento. Igualzinho com o verbo trair. Ah, então eu traio, você trai, nós traímos e eles traem. Percebam que adicionamos a letra I, trocamos E por I e adicionamos um acento. E no passado, quais tinham sido as modificações? Somente nossos acentos. Sair, saímos e saíram. Vão fazer o mesmo com cair e contrair. Então, eu caí, você caiu, nós caímos, vocês caíram. Eu traí, você traiu, nós traímos, vocês traíram. O mesmo, garotos, vai acontecer com esse outro modelo de irregulares acabados em ir. Acabam em ir e antes da última sílaba tem a letra E. Se fosse regular, que diríamos? Eu sento, você sente, nós sentimos, eles sentem. Mas tem uma irregularidade. Eu sinto. Não eu sento, eu sinto. Você sente, nós sentimos e eles sentem. Isto aqui é regular. Somente modificamos eu para o presente. E no passado, eu senti, você sentiu, nós sentimos e eles sentiram. Passado totalmente regular. Então, isto mesmo acontece com outros verbos que também acabam em ir e antes da última sílaba tem a letra E, como vestir. Então, em eu, não vamos dizer eu vesto, vamos dizer eu visto. Trocamos essa letra E por I. O resto regular. Você veste, nós vestimos e vocês vestem. E o mesmo com o verbo divertir. Esta letra E que está justo antes da última sílaba, vamos trocá-la por I para eu. Então, eu diverto. Não, eu divirto. E o resto regular. Você diverte, nós divertimos e eles divertem. O passado regular, como sentir. Eu senti, você sentiu, nós sentimos, eles sentiram. Eu vesti, você vestiu, nós vestimos, eles vestiram. E eu diverti, você divertiu, nós divertimos. E eles divertiram. Outro grupinho de irregulares que acabam em ir e seguem um modelo de conjugação são verbos do tipo dormir. Então, são também verbos acabados em ir, mas percebam que antes da última sílaba, eles têm a letra O.
Então, se fosse um verbo regular, nós diríamos eu dormo, você dorme, nós dormimos e eles dormem. Qual é a irregularidade? Em eu, não vamos dizer eu dormo, vamos dizer eu durmo. Esta vai ser nossa irregularidade. O resto é regular. Você dorme, nós dormimos e eles dormem. Aqui não temos nenhuma variação. E o passado, também totalmente irregular. Eu dormi, você dormiu, nós dormimos e eles dormiram. Conservamos a raiz e adicionamos as terminações de ir. Assim como dormir, tem outros verbos que acabam em ir e antes da última sílaba tem a letra O. Por exemplo, cobrir. Então já sabemos que em eu fazemos essa modificação. Portanto, não dizemos eu cobro, mas dizemos eu cubro. E o resto, regular. Você cobre, nós cobrimos e eles cobrem. Também o verbo tossir. Tossir. Ah, então eu tosso. Não, vamos transformar a letra O em U. Eu tosso. Essa é a irregularidade. O resto, como se fosse regular. Você tosse, nós tossimos e eles tossem. Os passados também totalmente irregulares. Eu dormi, dormiu, dormimos, dormiram. Eu cobri, você cobriu, nós cobrimos, eles cobriram. E eu tossi, você tossiu, nós tossimos, eles tossiram. Agora, os verbos acabados em ir e que antes da última sílaba tem a letra U, eles também seguem um modelo de conjugação. Se fosse regular, suponhamos, eu sumo, você sume, nós sumimos e eles sumem. Qual é a irregularidade? Aqui vamos ter várias. Eu sumo igual, mas você some. Uma irregularidade. Nós sumimos e vocês somem. Irregularidade. Então, se eu estou fazendo parte dessa história, eu ou nós fica igual. Eu sumo, nós sumimos. Se falo de outras pessoas, você, ele, ela, vocês, eles ou elas somem. Trocamos o por o. E o passado, regular. Eu sumi, você sumiu, nós sumimos, eles sumiram. Nenhuma modificação. Sou presente. Assim como sumir, que significa perder-se ou desaparecer, temos outros, como consumir. Então, em você e em vocês, trocamos o por o. Eu consumo, você consome, nós consumimos e eles consomem. Aqui está nossa irregularidade. E o verbo sacudir. Em você e vocês, trocamos. Eu sacudo, igual. Você sacode, com o. Nós sacudimos, igual. Vocês sacodem, trocamos. E os passados regulares. Sumi, sumiu, sumimos, sumiram. As outras também. Consumi, consumiu, consumimos, consumiram. Sacudi, sacudiu, sacudimos, sacudiram. Nenhuma modificação. Outro grupinho de verbos são os verbos acabados em iar, como odiar. Se fosse regular, então a gente conservaria esta raiz e modificaríamos esta terminação. Portanto, a conjugação teria sempre essas três letrinhas no começo. Adicionemos as terminações dos verbos acabados em ar, como falar. Então, se fosse regular, diríamos eu falo, você fala, nós falamos e vocês falam. Portanto, ficaria eu odio, você odia, nós odiamos, vocês odiam. Olhem que verbo especial. Eu odeio. Adicionamos essa letra antes do i. Você odeia. Outra vez adicionamos essa letra E. Nós odiamos. Aí não modificamos nada, fica exatamente igual. E vocês odeiam. Também adicionamos essa letra E antes do I do final. Agora o passado é regular. Eu odiei, você odiou, nós odiamos, eles odiaram. E aqui não adicionamos nada. Que outros verbos se parecem com odiar? O verbo remediar. E vamos fazer o mesmo, adicionamos a letra E para eu, você e vocês. E ficaria eu remedeio, você remedeia, nós remediamos e vocês remedeiam. E outro caso, o verbo ansiar. A mesma coisa, adicionamos E. Eu anseio, você anseia, nós ansiamos, vocês anseiam. Olhem, esta letra E está adicionada. Os passados regulares. Odiei, odiou, odiamos, odiaram. Eu remediei, você remediou, nós remediamos, eles remediaram. Eu ansiei, você ansiou, nós ansiamos, eles ansiaram. Outro grupo de verbos são os verbos acabados em uir. Percebam o que acontece com verbos como, por exemplo, substituir.
Se este verbo fosse regular, modificaríamos só a terminação e conservaríamos o resto. Adicionemos as terminações de ir. Por exemplo, abrir. Então, eu abro, você abre, nós abrimos e eles abrem. Então, ficaria eu substituo, você substitui, nós substituímos e vocês substituem. Quais são as modificações? Em você, em vez de e, vamos colocar i. E em nós, vamos dar força a essa letra i. O resto fica igual. Substituo e substituem. No passado, é totalmente regular. Substituir, substituiu, substituímos, substituíram. Unicamente vamos acentuar a letra I para dar força, que não se pronuncie eu substitui, não, eu substituí porque é passado. Uma coisa é você substitui e outra coisa é eu substituir. Então adicionamos força à letra I. Assim como substituir, encontraremos outros verbos. Por exemplo, possuir, tá? Vamos fazer o mesmo. Em vez de você possui com E, vamos trocar por I e vamos dar força em nós. Eu possuo, você possui, nós possuímos, vocês possuem. E o verbo excluir, vamos fazer a mesma coisa. Em vez de dizer você exclui com E, vamos trocar por I. E nós excluímos, damos força à letra I. Eu excluo, você exclui, nós excluímos, vocês excluem. E o passado, regular, adicionando força à letra I. Eu possuí, você possuiu, nós possuímos, vocês possuíram. Eu excluí, você excluiu, nós excluímos, vocês excluíram. Mesmo assim, garotos, tem dois verbos muito especiais que também acabam em uir, mas eles seguem outra conjugação, que são os verbos construir e destruir. Olhem como eles se conjugam diferente. Eu construo, ok, mas você constrói. Construímos e constroem. E em destruir, a mesma coisa. Eu destruo, você destrói. Nós destruímos e vocês destroem. Já para o passado, é mais tranquilo. Eu construí, você construiu, nós construímos. Eles construíram com força na letra I, como no modelo anterior. Eu destruí, você destruiu, nós destruímos e eles destruíram. Força na letra I, como o modelo anterior. Finalmente, garotos, temos alguns verbos que se derivam de outros que já conhecemos anteriormente. Por exemplo, o verbo ter. Já sabemos que eu tenho, você tem, nós temos, eles têm, mas com este modelo você pode adivinhar ou entender outros verbos que também acabam em ter. Por exemplo, em espanhol, acabados em tener, entretener, mantener, retener, detener. Então aqui a mesma coisa. Assim como ter, o verbo manter. Eu mantenho, você mantém, nós mantemos, eles mantêm. Simplesmente estamos adicionando este prefixo, que acontece com acentuação, para que não se pronuncie mantém, mas mantém, adicionamos agudo, o resto fica igual. Como seria então deter? A mesma coisa, eu detenho, você detém, nós detemos e eles detêm. Adicione agudo por causa da pronúncia. E os passados? Eu já sei que eu tive, você teve, nós tivemos, eles tiveram. Então, aqui os passados vão ser eu mantive, você manteve, nós mantivemos, eles mantiveram. E para deter, então seria eu detive, você deteve, nós detivemos, eles detiveram. E outros verbos que acabam em ter, ou em espanhol em tener, seguem este mesmo modelo. Isso acontece também com o verbo por, que em espanhol é poner. Então, verbos acabados em poner, como proponer, suponer, reponer, posponer, anteponer, seguem este modelo. Então, eu proponho, você propõe, nós propomos e eles propõem. E o verbo supor, eu suponho, você supõe, nós supomos e eles supõem. E os passados? Eu já sei que eu pus, você pôs, nós pusemos, eles puseram. A mesma coisa. Eu propus, você propôs, nós propusemos, eles propuseram. E no caso do verbo supor, eu supus, você supôs, nós supusemos, eles supuseram. E outros verbos acabados em por ou em espanhol em poner seguem este mesmo modelo. Então, gente, aí vocês já têm mais de 45 verbos irregulares, os mais usados, os mais frequentes em português. O mais importante no caso dos verbos é mesmo prática.
Praticar, praticar, praticar. Lembre que você também pode vir para praticar com a gente em português interativo. Deixo todas as informações da nossa comunidade também na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido muito. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!